Então, obrigado a todos que vieram aqui ao nosso convite. Isso aqui faz parte do propósito do Na Capital, onde as pessoas, as empresas ficam lá dentro produzindo, trabalhando e vêm para cá, para a área de vivência, para compartilhar conhecimento. A gente tem aqui empresa residente, aqui a Milcênio, o Thiago Maia e o Kleber Neves, ia falar o sobrenome. E aí, eles são residentes aqui, a gente convidou a Nayara, que está no FindesLab, e o Renato Tanuri, no IFES. E a gente aqui vai conversar sobre inovação aberta e como que as boas práticas da inovação aberta estão sendo usadas aqui e como que uma instituição de educação se envolve nesse processo e muita coisa eu vou aprender aqui no ato, porque eu sou leigo do assunto. E já começando então no assunto, já digo que eu aprendi desses caras aqui essa coisa de inovação aberta. Vê se eu vou tentar falar e no meu errado você já me conserta e já pega o bonde andando aí, valeu? Valeu. Inovação aberta. Que diabo é isso? Você tem uma empresa e você quer inovar, então você abre a sua dor, né, um problema que você quer resolver, talvez, para o ecossistema, né, para o mercado, para quem está lá fora desenvolvendo soluções. Esse mercado, essas pessoas vão querer desenvolver essa solução em forma de um business, talvez, para vir depois prestar esse serviço para você. Acertei? Pode ser. É por aí? Não tem o que falar mais agora. Acabou o evento, pô, eu já aprendi, você viu? Não, pega o microfone aí. Eu acho que dando preferência às damas, eu acho que a Nayara podia falar primeiro. O que você acha, Nayara? Dando preferência às mulheres. Bom, obrigada pelo convite de estar aqui. Bom interagir, conhecer novos ambientes, né? E novas pessoas. Não conhecia você, não conhecia o Thiago também, muito bom. E falar de inovação aberta, assim, é falar da principal bandeira que o FindesLab levantou quando inaugurou. A gente falou assim, vamos fazer inovação aberta. E, assim, a teoria é relativamente simples, né? Diferente do que a gente conhece de inovação fechada, que é num modelo assim, mais vertical, tem uma dor, eu tenho uma demanda, com a própria equipe da empresa, os próprios recursos da empresa, a gente desenvolve aquele projeto. Aí o que faz, né? Uma empresa, uma organização, e por quê e para quê, né? Trabalhar nesse modelo de inovação aberta. Então, assim, o nosso trabalho está muito assim em convencer e tentar trazer mais empresas, principalmente indústrias, né? A gente tem muitas indústrias tradicionais ali permeando ali na Findes, para esse jogo. A gente defende muito que é a forma mais eficiente de inovar. Você não precisa ter todos os recursos na sua empresa, você pode se conectar com alguém que, de repente, alguma startup, alguma outra empresa que já tem essa competência, ou esse projeto, essa demanda bem encaminhada. E um ponto muito interessante, assim, que é legal compartilhar, quando a gente começou a falar de inovação aberta, pensei assim, olha, o legal é ter um projeto, uma dor resolvida, né? Não é isso? Você está lançando uma dor no mercado, está lançando uma dor, uma oportunidade, você quer que tenha essa dor resolvida. Para mim, esse era o grande benefício, tanto que, assim, se não conseguir chegar num resultado final, não deu certo. Inovação aberta foi um fiasco. Mas eu acabei ouvindo algumas outras coisas que eu não acreditava. Eu falava, meu discurso era bonito. Não, muito mais do que ter sua dor resolvida, a gente também tem conexões, a gente aprende, é mudança de cultura. E eu fui percebendo que realmente a gente ali no FindesLab, que atua com muitos projetos de inovação aberta, aprende muito. A gente percebe o quanto que as empresas, né, que são às vezes mais tradicionais, aprendem com novos modelos de negócio, aprendem até assim, acesso a ferramentas diferentes. Então, assim, é uma ferramenta, é um método, né? Inovação é processo, inovação aberta é um tipo de processo também. É um processo que ajuda a mudar, inclusive, cultura. Então, ao invés de alguém falar tem que ser assim, tem que ser flexível, tem outras ferramentas disponíveis, até assim, não vou citar nome de empresas, né, mas em gestão de projeto. Ah, não vou citar, não. Não, mas é bem legal, porque assim, é um exemplo que mudou para melhor, né? A forma que fazia a gestão de projeto era sempre no modelo cascata.
não, esse modelo de gestão ágil não faz sentido, isso é uma bagunça, não dá para monitorar tão bem. Então, fazer com que a empresa enxergasse que realmente funciona, realmente dá certo, porque está convivendo com uma startup mais levinha, né, que faz isso dar certo. Então, hoje eu consigo falar com mais propriedade, com mais tranquilidade, por já ter vivenciado isso, assim, que inovação aberta é muito mais do que uma forma de jogar seus problemas, seus desafios para que outras empresas, né, outras startups resolvam. É também a possibilidade de ter realmente um projeto, ter algo, uma ação, um conjunto com uma empresa com uma cultura totalmente diferente. Então, mudança de cultura, você está dizendo É mudança aí, de processo. cultura, Então, por exemplo, assim, na prática, na real. Então, por exemplo, eu sou uma empresa mantenedora lá do FindsLab, então eu coloco lá meus 5 milhões de reais por mês, né, que precisa para ser... Para começar, né? Para começar, para tomar café. E aí, não, vamos falar, não, a escala não é ridícula assim, né? Mas uma escala de alguns R$1.000 por mês, né? Para ser um mantenedor, não tá? Não, lá não tem mantenedor, né? A gente até optou por estrutura para atuar por projeto. Então, existem projetos assim. Eu cheguei aqui, eu quero estar no ambiente. Não é esse nosso modelo de negócio, né? Não é assim, principalmente, que a gente trabalha com inovação aberta. Quem quiser ir lá, quem quiser participar, sempre é muito bem-vindo. Tem várias formas de entrar, seja por um FindsLab Tour, fazer uma visita ou uma análise de ideia, né? Mas, principalmente em relação à inovação aberta, tem que ter um projeto. Então, trabalha-se por projeto. Então, uma empresa que fala assim, eu quero entrar para esse jogo da inovação aberta. Tem vários formatos. Mas o principal, que é o programa de empreendedorismo industrial, é assim, a empresa entra, ela já se compromete em aportar recurso, se compromete assim, ela faz um compromisso. Pode ser que não surja nenhuma demanda, não surja nenhuma startup, não surja nenhum projeto para aquele desafio que foi inserido. Então, ela fala assim, se eu encontrar algo interessante, eu me comprometo a aportar esse recurso. Tá, mas ela tem que contratar o FindsLab. O FindsLab vira um prestador de serviço aí, não é? Vira um facilitador para esse processo de inovação aberta, porque um catalisador, né? Poxa, engenheira química. Usa o microfone, rapaz, usa o microfone. Catalisador. Então, assim, só que mais que catalisar, né, que acelera, a gente também ajuda a mediar, porque a gente fala de uma forma, assim, até romântica, é muito bonito, se conecta, mas tem muita dificuldade, porque daí, assim, eu já estou entrando em outros assuntos, né? Nem respondi sua pergunta, mas eu volto lá. Já esqueci. Então tá tudo certo. A primeira porque assim, é só para liberar, é tudo né? muito romântico, assim, que legal, encontrei startup para chamar de minha, que vai somar, eu vou aprender, nós vamos desenvolver um projeto junto. Porém, e aí? O que vai acontecer com essa solução que vai ser desenvolvida em conjunto? Vai ficar comigo, vai ficar com ela, quem quer propriedade intelectual, qual que vai ser a exploração comercial. Então, tudo isso a gente também foi aprendendo junto e a principal atuação que a gente tem, além de gestão de projetos, além de conectar, além de lançar edital, enfim, essa mediação, que aparece muita... A gente tem, assim, lições aprendidas que... Parece muita coisa, muita. Como que vai ser a exploração comercial disso? Mas já está meio monólogo, né? Vamos deixar os outros colegas. E foram muito gentis, deixa a menina falar primeiro. Mas colaborando no que a Nayara falou, né? Que a Nay falou, né? Uma coisa muito importante do processo de inovação, né? A parte de inovação aberta, né, não é só o resultado final, né, a gente monta um desafio, né, a gente quer resolver aquele desafio, né, e aí, como ela falou, tem um processo de aprendizado muito grande nessa jornada da inovação, né. Então, muita coisa realmente é criada, pivotada, desenvolvida, né, muito aprendizado é realmente feito, muita competência, né, é gerada, né, precisa ser desenvolvida, né, eu como fui da área da educação há muito tempo também, né, geralmente vários projetos realmente de inovação tecnológica, no final tem um processo de transferência de conhecimento, de tecnologia, que precisam e demandam um desenvolvimento de competências internas, né, realmente para absorver aquele conhecimento, né, e escalar, né, afinal, geralmente até a hora que a gente faz um processo de inovação aberta, né, por exemplo, com o Instituto de Tecnologia, depois, né, o fim dele é desenvolver, né, aplicar e depois a empresa, digamos, rodar como um todo, né? E para isso, né, tem um processo talvez de desenvolvimento de competências, realmente que precisa como um todo, né?
E é muito, por isso que o processo de inovação, geralmente, é um estupim para muitas coisas que vão acontecer, né? E até conectando a esse novo momento que a gente está, da transformação digital, que pode ser que essa pandemia, né, acelerou esse processo, deixou todo mundo muito louco, aí desengavetou vários projetos que tinham realmente na gaveta de muitas empresas, e aquelas que não estavam preparadas, que não tinham um processo já estruturado para rodar isso de uma forma fluida, né, e não digamos, avassalador, assim, que a empresa perdesse, às vezes, dinheiro e competitividade, dependendo do que ela realmente fosse implementar, né? Por isso que é bom, desde o início, ela ter estruturado todo um programa de inovação que tem que ser já estruturado desde a alta gestão. Então, é muito importante a empresa que tem um processo de inovação estruturado, que ela fazer realmente inovação aberta, a liderança tem que estar totalmente engajada, né, para que os colaboradores coloquem isso na sua estratégia, né, e eles consigam montar seus planos táticos e operacionais conectados com aquela grande estratégia de transformação da companhia. Porque um dos próprios problemas realmente dessa grande transformação digital, às vezes, né, é que as pessoas ficam com medo. O que vai acontecer nesse grande processo, né? Alguns pensam, por exemplo, linha de produção, né, que a gente vê, né? Pô, vai ter automatização, a pessoa vai perder meu emprego, pô, vai automatizar isso. Não, ela vai aprender novos conhecimentos, vai precisar de outras habilidades para realmente aplicar aquela transformação digital realmente que foi feita, aquele novo conhecimento. Então, às vezes, esse processo de inovação, dependendo se não for realmente estruturado numa empresa e não tiver uma organização desde alta gestão e todo mundo está realmente engajado e está na estratégia da companhia, pode frustrar, né, todo um processo como um todo, né? Então, realmente, as pessoas precisam saber realmente o que pode ser realmente inovado, como pode ser inovado, e tudo que for desenvolvido pode ser realmente melhorar a vida delas e o fluxo de trabalho delas. Então, elas têm que estar realmente cientes que isso não é só, não vai ter um processo de mudança que vai impactar negativamente, né, o trabalho dela. Vai se impactar positivamente para ela melhorar o trabalho dela, ela ser mais valorizado e ela realmente crescer, né, e ajudar nisso como um todo, um crescimento exponencial da empresa, que todo mundo fala hoje que as empresas precisam ser inovadoras. Então, nesse ponto aí, me ajuda a entender esse troço. Eu tô inovação. Aí eu consegui separar na minha cabeça aqui, então, duas coisas que acontecem nesse processo. Uma é você realmente achar a solução de um problema que você abriu. É o que a gente espera. E o outro assim, poxa, não resolvi o problema não, mas essa jornada, ela trouxe, sei lá, uma cultura, né, um aprendizado que eu posso usar isso na empresa e ganhar de uma forma... Ficou mais subjetivo, né, essa segunda parte aí. E até é difícil esse argumento, tá? E assim, agora, geralmente a gente fala assim, ó, vivencia. É difícil ter esse argumento. Ou então converse com quem já passou por essa experiência. Você vai falar assim, é o aprendizado, a cultura, você está também apoiando o ecossistema, e você vai ter, você vai se conectar com outras empresas, você vai abrir, né, a mudança de mindset, tudo isso é muito subjetivo. Tanto que eu não acreditava, tanto. Agora, vivenciando e participando de vários projetos e realmente enxergando mudanças de cultura, eu vou falar o nome de uma empresa aqui, que assim... que pra falar gente... que a gente quer ajudar. Eu vou falar o nome de uma empresa que sai aqui é porque ela é inovadora, gente. Eu vou falar muito bem dessa empresa, que foi um grande destaque pra gente, né? Que está participando de todas as edições que a gente fez, do programa de empreendedorismo industrial, né? Nosso programa de inovação aberta. Forte Leve, Pronto, não aí, tem várias. É que é difícil, porque eu não consigo citar todas, mas Forte Leve foi muito legal. Eles entraram para esse jogo assim, vamos ver o que vai acontecer? Será que isso vai funcionar legal? E olha o que aconteceu, assim. Até semana passada a gente teve novidades, né, desse grande acontecimento. A startup que estava resolvendo o desafio dela, de Minas Gerais, e foi desenvolvido uma solução de um marketplace, né, da startup Obra Azul. O processo funcionou tão bem, a integração foi tão boa entre Forte Leve e Obra Azul,
que a Fortileve assim, investiu, adquiriu a startup. E hoje ela faz parte do grupo Fortileve. E semana passada eles anunciaram, assim, estamos com sede nova e contratando 150 trabalhadores. 150. E olha assim, olha o impacto, olha o quanto que melhorou não só a cultura, não só o processo da empresa, mas está movimentando a economia, tá gerando oportunidades. E isso, assim, eu até repito, tá, gente? Mas, Nayara, moral da história... Aí falar isso parece muito até papo de vendedor, né? Nada contra quem já foi vendedor, assim, que todo mundo é vendedor. Mas parece muito romântico, mas é legal quando a gente tem alguns casos e fala o quanto que trouxe de impacto. Imagine se você simplesmente estivesse resolvendo sozinha ou contratando um prestador de serviço para resolver esse problema, quanto que você poderia tá investindo em recurso. E olha só, né, se conectou com uma startup e ao se conectar nesse processo também de busca, recebeu um monte de proposta e só de receber e ouvir essas propostas, está aprendendo muito. Então, esse é um case, assim, foi a primeira vez, né? Foi o primeiro processo, foi a primeira vez que a Fortileve participou de uma iniciativa de inovação aberta. Então, se a gente colocar Fortileve aqui e perguntar, Fortileve, valeu a pena para vocês? Se eles falar que não, tem que falar que sim. Vão falar, com porque, certeza. Assim, moral da história para Fortileve... Fortileve é pintar FindsLab de azul. Tudo de azul, azul escuro. Eu tô comprando tinta amanhã. Se for sonho deles, a gente... Não, moral da história, assim, a empresa arriscou, investiu e, no final das contas, ela está desenvolvendo um business ou um serviço novo que sozinha ela não faria nunca. Faria, mas com recurso maior. Porque, assim, para startup é uma oportunidade também. Mais tempo. E pode até ser que sozinha ela fizesse e poderia funcionar bem também. Não significa que é a última opção, é a única opção. Aí, assim, um outro ponto bem interessante é a escolha do tipo de desafio, do tipo de demanda que vai lançar para a inovação aberta. A gente te dá duas principais dicas, assim. Ou algo muito... Você já desistiu, assim, é muito complexo, né? Isso aqui é muito complexo. Ou, né, de preferência, algo que fuja um pouco do seu core, do seu negócio. Porque senão já tem um pessoal lá dentro, não faz sentido você buscar fora. E aí tem problema de segredo industrial, será que eu vou querer mesmo compartilhar? Não, pense em algum desafio que foge um pouco. No caso da Fortileve, foi um desafio relacionado a comercial, canal de venda. Então, foi muito interessante, porque é uma coisa assim, ó, se funcionar, tá ótimo. Falar aqui que já pegou esse microfone até uns 15 minutos. Poxa. Ajuda aí, Tanuri, como é que vai lá, Tanuri. Como é que é uma instituição, assim, eu passei pelo IFES, né, na época chamava Escola Técnica Federal do Espírito Santo, no caso, Gola Azul. Esse ano a gente está fazendo, deixa eu fazer as continhas aqui, 112 anos, né, de história. É uma história longa pra caramba e cheia de transformações, porque a sociedade, né, em 1909 era uma e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Bacana foi ver a instituição mudando, né? Que a gente começa com uma história está até escrito isso no decreto que criou, o que passou a ser a rede federal depois, para atendimento aos desvalidos da sorte. São pessoas em conflito com a lei, pessoas em situação de extrema pobreza, que precisavam aprender ofícios como funileiro, sapateiro, enfim, educação profissional, né? A educação para o trabalho. E sempre foi essa a nossa orientação, educação para o trabalho, educação profissional, formação de trabalhadores, né? E hoje a gente está com esse desafio aí, por exemplo, de formar trabalhadores para toda essa área de tecnologia, que está todo mundo precisando, né? E tantas oportunidades de geração de renda, emprego que podem beneficiar muitas pessoas, né? Mas vocês estavam falando aqui da questão do aprendizado, né? E eu vou falar para vocês que assim, a nossa missão é educação. E como que a gente faz educação? Juntando, na verdade, construindo, né, ações que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Mas quais são os verbos ligados a essas palavras? Aprender, transformar e produzir conhecimento. Conhecer pelo método científico é a pesquisa. Transformar a sociedade é a extensão. E aprender é o resultado de uma atividade de ensino, promover a aprendizagem. E isso tudo aí tem tudo a ver com inovação. Porque que tipo de inovação que a gente faz que você não aprende nada, ou que você não transforma nada, ou que você não produz um conhecimento de maneira sistematizada, de maneira confiável,
né? Então, a inovação e educação, nesse ponto, tem muito a ver, né? Porque a gente junta o transformar, o aprender e o conhecer para produzir um resultado de impacto, né? O IFES tem se envolvido com instituições tipo FindsLab ou tipo ou até com a Mil. Você que me recomendou até fazer o convite para o Tanuri para cá, então a Mil Sênior já fez alguma parceria? Como é que é? Estamos namorando aí, né? Vamos ver. Tem coisa para sair. Tem 2 processos de atendimento assim que a gente tem, enfim, tem outros mais, mas quando a gente dialoga sobre inovação aberta, sobre atendimento a dores de outras organizações, a gente pode fazer projetos que atendem diretamente com soluções a outra organização. A gente tem a estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Tem polo de inovação, tem grupos de pesquisa que fazem projetos de PDI para solucionar, fazer melhorias, enfim, né? Inovação direto para o demandante. Mas tem um outro processo que está se desenvolvendo a partir da nossa incubadora, em que uma startup... Tem uma incubadora lá, então? Tem uma incubadora lá, tem 12 anos já. É um longo caminho aí também de aprender a fazer desenvolvimento de empresa numa instituição pública com uma história de 100 anos, né? Então, assim, é uma mudança de cultura interna. Então, assim, a startup ela passa a ser um elo de ligação entre a academia e grandes ou médias empresas que têm um core business muito diferente, às vezes, da instituição de educação. Então, a startup ela consegue ser um elemento catalisador dessa relação academia-empresa, né? E até puxando, colaborando aí, né? E o que é importante, né? Nós, como Mil Sênior, né? Um ente aqui privado, né? E nós temos aqui uma instituição de ciência e tecnologia e um hub de inovação, né? Que realmente conecta realmente as pontas. E nós, como empresa privada, né? E que precisa realmente de solução robusta, que a gente procura realmente no mercado, desde uma empresa mais madura, que realmente já tem algum tipo de solução, que a gente precisa se conectar. E a gente é bom estar conectado com os parceiros do ecossistema, ou então com uma instituição que tem muita conexão, que pode realmente facilitar esse processo, né, e ajudar realmente a chegar realmente no nosso objetivo final, sem ter uma grande demora nesse fluxo. Não é à toa que um dos grandes benefícios da inovação aberta, né, é você acelerar esse processo de desenvolvimento, ou seja, não demorar muito, não ficar realmente inventando a roda. Até uma coisa que a gente fala, que o nosso vice-presidente fala da empresa, a gente não quer inventar a roda, a gente quer reembalar a roda. A gente quer pegar aquilo que está desenvolvendo, tropicalizar para a nossa realmente realidade e depois realmente implantar na nossa operação de saúde, né? Então, na roda da saúde aqui, deixa eu puxar o Thiago Maia aqui para a conversa. Até nisso que eu ia já fazer o gancho para ele, porque assim, esse próprio contexto, né, do desenvolvimento de conexão, né, o mercado de saúde é uma coisa muito peculiar. Tem muitas coisas que a gente tem realmente que se preocupar, né? E ainda mais no nosso negócio, que é na parte que é o idoso, né? É um nicho muito específico, tem muita já tecnologia realmente no mercado, né? Mas assim, aderente a esse nicho de mercado, que é o idoso, que tem que não tem muito conhecimento de tecnologia, não tem muita familiaridade, por isso que é importante a gente tropicalizar isso. Não é à toa que para isso, nós temos o nosso líder de saúde, né, que ele vai realmente ter esse olhar para ver o que se conecta, né, o que faz sentido, né? Meu trabalho é conexão também. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Na verdade, o que eu ia comentar até uma exposição de caso do nosso nicho, do nosso mercado, né, Kleber? A gente tem muito preconceito, às vezes percebe muito preconceito quando se fala de inovação aberta, de compartilhamento de informações dentro de vários mercados, e o mercado de saúde não é diferente. O mercado de saúde ele tem uma característica de ser muito tradicionalista, né, nos seus conceitos, nos seus propósitos. Eu já também tive a oportunidade de passar por outras empresas desse mercado, menos até avançadas como a MedSenior e o Mil Sênior mas não foge muito à regra, né? E o que a gente percebe é que esse tradicionalismo às vezes impede a própria evolução desse nicho, desse nosso mercado.
Talvez comparando com todos os nichos de mercado que nós temos, o da saúde seja um dos mais atrasados tecnologicamente, um dos mais atrasados corporativamente falando também, nos seus processos, nas suas capacities, né, de agregação de valor. E usa-se como um álibi disso o produto desse mercado. Não sei nem se a gente pode chamar assim, mas a gente chama de produto, que é a saúde. A própria fragilidade ou o cuidado que tem que se ter com esse nicho, né, com esse produto, faz com que freie-se muitas oportunidades. Mas quando a Medicênio topou investir os seus recursos em tecnologia, em inovação, ela fez de uma maneira muito inteligente, que foi construir um espaço, uma estrutura apropriada para isso, né, Kleber? Porque inovar, diferente de inventar, né? Inovar, seja não necessariamente algo tecnológico, disruptivo, às vezes um processo básico, né? Não deixe de ser uma inovação, exige muita organização, muita metodologia aplicada. Não é simplesmente sentar, trocar uma meia dúzia de palavras e sair fazendo, né? Principalmente porque existe muito recurso aplicado nisso, pessoas, né? Recursos financeiros, estruturais, no nosso caso do mercado de saúde de pessoas envolvidas ali. Então, exige muita responsabilidade. E aí, nessa estrutura, e não é só a Medicênio, a gente tem outros também players no mercado que também fizeram esse trabalho e tem cada vez crescido mais, estruturaram setores para que isso pudesse ser possível e não se contaminassem com esse viés que o mercado veio trazendo, e que foi um movimento que outros mercados já tinham feito também, né? Ter os seus braços de inovação com uma certa independência, mas que de alguma forma tivesse uma ponte de conexão com a operação, que é o outro conceito que a gente sempre bate na tecla, né, Kleber? Não adianta nada nós inovarmos, inventarmos, produzirmos coisas espetaculares, mas que não funcionam. Para a operação, para a sustentação do nosso nicho, do nosso core business, não funciona. Então, é muito romântico, né? A gente trabalhar com inovação, é algo muito entusiasmante, mas o mercado exige que seja operacionalizável, né? Então, o nosso grande desafio no segmento de saúde é vencer todos esses preconceitos históricos que o mercado traz, ao mesmo tempo aplicar corretamente esses recursos e garantir que no final do dia esses projetos sejam aplicados e que possam trazer benefícios, sejam para a própria instituição, sejam para o nosso cliente final, no caso, os nossos pacientes, sendo melhores assistidos, e usando muito de um conceito que a inovação auxilia bastante isso na transformação da saúde, que é pensar na saúde preventiva. Pararmos de nos preocupar com a saúde quando nós já estivermos doentes e começarmos a se preocupar com a saúde para que a gente não fique doente. Isso faz com que a qualidade de vida geral da população melhore, os recursos consigam ser multiplicados e melhores aplicados, e aí uma camada maior da população começa a ter acesso a uma saúde de mais qualidade. E eu não estou só restringido à saúde suplementar, que é o nosso nicho de mercado, mas eu falo também da saúde pública. Estávamos hoje à tarde, né, Kleber, numa instituição pública conversando sobre projetos para a saúde pública aqui do nosso estado. Então, assim, é uma gama de oportunidade. E é óbvio que o hibridismo ele é fantástico, porque é ser muito preconceituoso e muita arrogância você querer fazer tudo sozinho com um pool de oportunidades que hoje o mundo nos traz, né? Principalmente quando a gente fala de embarcar tecnologia nas nossas práticas. Quando a gente tem estruturas como o FINDES, como o IFES e como outros vários institutos que a gente se relaciona, né, Kleber? Traz para a gente oportunidades maiores ou multiplica oportunidades e sendo com altruísmo de colaboração, né, tendo essa vertente de colaboração, torna a coisa ainda muito mais próspera, porque você vê o parceiro crescendo, você vê o seu segmento crescendo e o produto se multiplicando, né? E por último, né, esse conceito que a gente também trabalha bastante, Kleber, né? Porque se você já entra com uma parceria no jogo do ganha-perde, já está fadado a dar errado.
Se você entra numa parceria querendo ter o parceiro do seu lado, querendo fazer o parceiro também crescer, ter ele de fato como um parceiro, um colaborador, a tendência é que as coisas deem certo. Podem dar certo não no total do que o projeto foi desenhado, que é projeto, né? Mas no final sempre vai trazer algo notável. E a gente tem já cases e cases dentro da nossa curta história ainda, mas que mostra que esses pilares, né, que eu destaquei aqui, nesse nicho que não é simples que a gente trabalha, permitem a gente fazer inovação, permitem a gente entregar em produtos que de fato entram na operação em saúde e permitem fazer inovação aberta. Então vamos lá, a Mil Sênior, ela tem quanto tempo de estrada? Ela começou, ela é novinha, não é? 1 ano e 8 meses, é isso? 1 ano e 8 meses. Quantas pessoas hoje tem dentro desse grupo? Hoje, umas 34, 30 né? e poucas É que a gente está pessoas. Diretamente, isso. Se a gente for tem pensar indiretamente, indiretamente... mas muito direta, mais. que tá ligado assim. Não, dentro lá é contratado em torno de umas 34, mais ou menos. Ou seja, 35. tem uma empresa grande aí que chama Medicena, ela está investindo nessas 30 diretamente e deve estar investindo indiretamente em outras iniciativas também para trazer, para gerar inovações que elas possam ser incorporadas ao modelo de negócio da Medicena. Até conectando a isso, né, vinculado até o processo de inovação como um todo, né, essa estruturação de como a Medicena realmente iria inovar, né, ela tomou a decisão de realmente a área de inovação dela não ser simplesmente uma área dentro da Medicena, né, mas ela é um CNPJ apartado. A Mil Sênior tem vida própria, ela tem um CNPJ, ela tem uma independente, ela é um spin-off realmente, né, que tem um objetivo de fazer a transformação digital realmente da companhia, elevar ela para um outro patamar, mas construir também soluções que possam até explorar novos mercados. Ela já né? se paga hoje? Ainda não? Ela está em processo de tração, que a gente fala, né? Em crescimento, né? Pelo volume de atividades que ela está construindo. Mas com certeza ela está construindo uma grande massa crítica. É porque é grande, né, cara? Por 30 pessoas só trabalhando para gerar inovação, brincadeira. Quantas startups lá nas incubadoras vocês têm lá? Quantas pessoas mais ou menos? Atualmente tem 47 empresas incubadas, né? A gente deu a pandemia e a digitalização promovida pela pandemia intensificaram muitos processos de integração entre os nossos núcleos, que é uma incubadora com 11 núcleos operando com pré-incubação e incubação, espalhados pelo estado. Então, a pandemia fez o pessoal se encontrar no digital. E essa junção de esforços fez com que a nossa escala de atendimento aumentasse. Então, mas eu quis comparar uma coisa diferente também, né? Porque um lado é o seu time que está demandando a inovação, e o time dele é o que está fornecendo a inovação. Isso, outra coisa. Que tende a ser um time maior mesmo, né? Mesma coisa do FindsLab, né? Vocês são os conectores, não é? Você vai conectar quem está demandando com quem está com potencial de prover essa... É isso mesmo? É isso mesmo. Estou aprendendo para que serve aquele disco voador que parou em cima do prédio. Tem que ir lá conhecer mais. Não pode falar de disco voador, não. Não pode. Se quiser me mais. chamar de Xuxa também, da nave, tá tudo certo. E o legal, tá, gente? Não podia não parar de falar essa, né? Faltando... Só pode ser loira, né? Não tem tanta diferença, não tem tanta semelhança, não. Mas um ponto interessante, assim, que tem uma curiosidade, o nome é FindsLab, mas quem opera é o Senai. O que isso tem de diferença, né? É a nossa busca por projeto. Então, a conexão é importante, porque faz parte de um hub, sim, só que a gente busca por projeto que contempla desenvolvimento tecnológico. Então não necessariamente eu preciso ser um associado do Finds para poder demandar serviço do FindsLab. E não precisa necessariamente ser indústria. Inclusive, a gente tem empresas, né, até da área de saúde, a Unimed, a prefeitura, a Soma Urbanismo também, que não é industrial... mas vocês já são super parceiros, tanto formando, né, startups acadêmicas, também com mão de obra, né, talentos para inovação, que a gente precisa tanto, né, e a gente tem tanta atuação com bolsistas também nos projetos que fazem parte dos programas de inovação aberta. Então, assim, o que tem de diferença por sermos Senai? A gente tem competência para desenvolvimento tecnológico. Tem até uma frase que eu achava um pouco arrogante o Senai falar, mas não tô cada vez mais tranquila. Não tem nada em termos de desenvolvimento tecnológico que o Senai não tenha competência para desenvolver. Fala, poxa, aí é bichão, né? Tem nada. Eu vim do Senai Mato Grosso e lá eu não tinha tanta confiança em dizer isso.
porque eu não estava tão conectado com a rede de institutos de tecnologia e de inovação que o Senai tem no Brasil todo, né? Tem mais de 80 institutos. Então, não é que não tinha, porque eu simplesmente não conhecia. Aqui no FindsLab, por ter tanta essa demanda, essa necessidade de conectar, a gente passa a conhecer um pouquinho mais. Então, o que a gente busca é isso, assim, não só conectar, mas busca por projetos que têm desenvolvimento tecnológico, inclusive para a rede de institutos atuar nesse desenvolvimento. Então, eu vou até dar um exemplo aqui de um projeto que tinha uma demanda de inteligência artificial, o instituto daqui, né? Nós somos Senai, tem uma outra casa que atua com inovação aqui também, que é o Instituto Senai de Tecnologia, em eficiência operacional. O Instituto aqui tem competência para desenvolver projeto em inteligência artificial. Eu não vou falar o detalhe, não vou saber falar o detalhe do detalhe, mas aquela necessidade, aquela competência específica a gente não tinha. A gente se conectou com o Hub de inteligência artificial, o Instituto lá de Londrina, que tinha essa competência. Então, a gente conseguiu apoiar a startup a resolver um problema de uma grande empresa daqui, da ArcelorMittal. Caramba, então eu posso olhar para o FindsLab então como um hub de conexões e que se eu jogar um problema lá, muito provavelmente vocês vão dar um jeito de achar alguém... Vamos dar um jeito. Para trazer a solução. Dar um jeito. É um pouco o que o Kleber faz dentro da Milcena, é isso? É o seu papel... É por isso que é tão importante É isso aí mesmo. Exatamente, né? Os ICTs. Até por isso, né, que a gente faz um grande papel ali que a gente fala, que é mapear todas as dores e os próprios processos que tem lá na companhia, né, para a gente ver que tipo de solução que a gente pode realmente plugar, né, para ver se faz realmente sentido, né? E aí que entra até num processo de análise de todas as lideranças que a gente tem ali no Milcena, porque a gente tem um líder de fomento, né, que olha realmente para o mercado e vê se tem algum tipo de subsídio fiscal, edital de inovação que pode talvez fomentar algum daqueles projetos que a gente quer desenvolver. A gente tem um líder de produtividade, né, que ele tem uma equipe de devs, que coisas que a gente pode só desenvolver realmente internamente. Então a gente sempre olha, aquela demanda a gente consegue desenvolver interno, ela precisa de uma forma mais ágil ou ela pode ter uma cadência realmente maior. E aí que a gente trabalha em conjunto, realmente, para ver o que a gente procura no mercado e o que a gente desenvolve internamente. Até para ver se realmente afeta alguma coisa do nosso core business ou não. Né? Afinal, quando a gente vai analisar o que a gente encaminha para a inovação aberta ou a gente desenvolve internamente com algum parceiro, que pode ser um parceiro startup que tem uma solução, né, que vai implantar, customizar, implantar na companhia, ou até com um instituto de tecnologia, porque a gente quer preservar um pouco da propriedade intelectual, a gente quer uma competência do instituto, quer uma infraestrutura daquele instituto para fazer aquele projeto, transferir o conhecimento para a companhia, e a companhia opera e implanta aquela solução, e quem sabe até aquela própria solução, além de implementada, né, pode ser licenciada para novos mercados. E esse é a coisa legal da inovação aberta. Né? Você não precisa ter todas as competências internas, você não precisa ter toda a infraestrutura realmente para desenvolver realmente um projeto. Isso que diferencia, que fala assim, o que é inovação fechada, o que é inovação aberta. Antes você, realmente, para ser competitivo no mercado, você tinha que ter as melhores ideias, né, e ter as melhores infraestruturas, né, e as melhores pessoas internamente. A tecnologia e a ciência evoluiu muito. Custa muito caro construir esses conhecimentos. Tem muita empresa aí, instituto de tecnologia, construiu uma grande bagagem, know-how e conhecimento interno. Você não vai chegar naquele patamar, né? Tem que construir muita coisa, né? Então, o que é melhor? Se colaborar realmente, difundir o conhecimento, compartilhar as dificuldades e desafios, né, para você realmente unir forças e vencer aquela tecnologia, né, desenvolver aquela tecnologia, né, para depois implementar uma solução que vença aquele desafio. Você quer implementar no mercado com uma inteligência de negócio, um modelo de negócio robusto, ou você quer dizer que você desenvolveu? Hoje em dia, não é a briga do mais forte quanto mais fraco, e sim do mais ágil e o mais lento.
né? Aquele que tem realmente a capacidade de mudar como o mercado mudou, né? Como, por exemplo, a pandemia é um grande resultado disso. O mercado mudou, né? Precisa atualizar, melhorar as plataformas. Quem teve, né, uma estrutura capaz de se moldar a esse novo mundo que vivemos hoje, ele saiu na frente. Aí você me deu vontade de fazer uma pergunta pro Renato agora, botar em saia justa agora, bicho. Você falou em capacidade de adaptação, cara. Como é que você, assim, pensa numa instituição de educação, como que a capacidade dela se adaptar é... Quanto que o MEC te atrapalha? O MEC assim, atualmente até posso falar que tem... Assim, já entrando rasgando. A gente tem desenvolvido projetos enormes com o MEC, inclusive na área de empreendedorismo e inovação, na área de inovação tecnológica, de inovação em educação. O Instituto Federal do Espírito Santo hoje coordena 5 projetos nacionais que fazem apoio a indicações geográficas, fazem apoio à estruturação de startups de origem, né, na atuação acadêmica dos alunos, dos professores, que trabalham na iniciação tecnológica na rede pública, 8º, 9º ano ensino médio, para trazer o pessoal para a área da educação profissional tecnológica. Então, assim, a gente tem construído projetos. Mas vocês conseguem, assim, ir além da... Que pensa assim, grade curricular. Olha que nome já engessador, né? Grade. Eu chamo de grade também só para implicar. Grade é que você tá preso, né? Pois é. E aí, pô, e o mercado tá precisando de você, de multissetor. Então, a gente acaba sendo também muito visto pelo lado dos cursos de ofertas regulares, esses cursos que estão abertos, né, para a sociedade, aí que você tem o processo seletivo que está acontecendo aí nessa época agora, tem o Enem, né, tem os cursos superiores, mas a gente tem vários outros processos de formação que a gente pode atender a especificidades, pode atender a grupos sociais que têm demandas próprias daquele território, daquela dinâmica, né? Por exemplo, agora a gente está trabalhando, eu estava em reunião aqui na capital, às 4 às 5, com a Action, que é a Associação, né, de Empresas da Área de Tecnologia, e a gente está estruturando um processo não formal de educação para formar programadores. Dentro do IFES? Com o IFES. Estruturando um processo não formal de educação. Exatamente. Junto com uma entidade associativista, que é o Action. Exatamente. Você pode fazer isso, rapaz? Com certeza. Por quê? A gente está trabalhando no campo da extensão. Extensão não é igual a inovação aberta. Inovação aberta não é inovar com. Então a extensão é o espaço que você tem de manobra ali fora da grade. Interação com a sociedade. A extensão é líquida, né? A gente trabalha penetrando os tecidos sociais, os territórios e também se misturando, né? O ensino é muito mais sólido. Né? Cara, vamos lá, processo de educação não formal. Fala mais. E aí, então, como é que é esse processo? A gente está vendo aí a dificuldade que as pessoas têm de contratar pessoas para desenvolver tecnologia, e não apenas software, de forma geral. Cara, são as funções novas que elas não são cobertas pelas grades. Vamos até falar sobre isso. Até aqui a gente precisa de gente tão o papel do community manager. Tem que entender de comercial, de gestão de espaço, de contrato de prestação. Enfim, tem que fazer 5 cursos. Formado em Silvio. Então não tem um curso que forma ele. Formado em Exato. E aí eu estou defendendo a seguinte ideia. Você vai se comunicar em inglês. O que você faz? Você contrata um tradutor? Se eu, na minha empresa, a gente precisa se comunicar com outra empresa em inglês. Não, você. Eu, pessoa. Você contrata um tradutor. Não é a sua primeira opção. Você vai estudar inglês. E esse processo de estudar inglês significa entrar no curso Letras em Inglês, para você aprender inglês? Vai demorar o quê? 5 anos e aí? Não vai atender a minha dor. A formação de programadores hoje é mais ou menos isso aí, né? Se a gente quiser formar desenvolvedores de tecnologia com cursos de anos de duração, ele vai ter uma função mais especializada, um conhecimento mais profundo, vai poder abordar problemas mais complexos. Mas não é só desse profissional que o mercado precisa. Ele também quer o agrônomo que sabe programar. Ele também quer o designer que sabe programar. Ele quer o advogado que sabe ciência de dados e sabe programar.
Então, programação e inglês hoje tem muito a ver, né? Tanto é que é bom até combinar essas duas coisas. E os processos que combinam com esse tipo de processo de formação que combinam com esse tipo de demanda são os processos não formais. São Ou mais seja, você tem lá uma curtos, mais prateleira de específicos. habilidades e competências e você vai lá escolher faz um mix and match e fala, eu quero aprender isso aqui, esse subconjunto. A gente pode criar itinerários formativos teórico-práticos com estágio combinado, a gente tem mais liberdade, sabe? A gente tem uma forma... E o projeto da Oficina de Educação 4.0 que a gente está fazendo com o MEC, para 30 projetos no Brasil, eram 15, agora tem mais 15, está lançada agora a chamada, está aberta, visa exatamente isso. No espaço extracurricular, criar estruturas de formação que mostram tanto que é obsoleta e rígida a forma tradicional de fazer educação. E com isso, pelo contraste, começa a contaminar também os processos da educação formal. Né? Caramba, agora sim, guardando aí a escala disso tudo, porque não é dizer que tudo também todos os profissionais eles vão precisar de ser tão multidisciplinares assim, a gente ainda vai precisar do especialista, médico, tá aí, né, difícil de dizer, na medicina ele tem que passar por uns 5, 6, 7 anos, quantos lá para... O quanto que a medicina, você consegue enxergar isso, a formação do profissional de medicina precisar ser tão multidisciplinar assim? Não só o médico, o profissional de saúde como um todo, né? A rede multiprofissional, na verdade, cada vez mais exige integração entre os entes, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, enfim. A gente fica aqui o dia inteiro falando dessa gama de profissionais. Eu posso falar particularmente melhor sobre a grade curricular da área médica, né? Aí tem que ser grade mesmo, mas não tem jeito. Mas também existe aquele mesmo conceito que eu trouxe aqui sobre o mercado de saúde, também é muito vinculado na grade curricular de formação do profissional de saúde e profissional médico. Não tem jeito, cara, é muito conhecimento, cara. Não dá para o cara aprender tudo aquilo e também aprender a programar. O cara fica 20 mas anos. Algumas competências começam de fato, até trazendo a fala do Tanuri, começam a serem indispensáveis, mesmo para o generalista, mesmo para a grade básica da cadeira de medicina, né? É insustentável hoje um profissional que entra no mercado sem ter o mínimo conhecimento de processos, por exemplo, de políticas de qualidade. Caramba, um médico... De gestão de relacionamento interpessoal. Neurologista ter noção de processo. Sim, porque você trabalha com protocolo clínico. Se você não entende processo, como que você instaura um protocolo clínico, né? Tecnologia, porque as ferramentas tecnológicas são mais do que presentes no mercado, né, no meio da saúde, e vão ser cada vez mais, né? Então, isso durante um bom tempo foi suprido pelas ligas acadêmicas, né, as ligas estudantis independentes da grade como atividade de extensão, né, que Tanuri também comentou. Mas a gente vê o movimento das instituições mesmo de ensino começarem a incorporar, até pela própria disputa, não só as próprias federais, as estaduais também vendo, porque há uma disputa de angariar bons acadêmicos para dar dentro do seu corpo, né? Quanto melhores egressos você tem, melhores ingressos você traz, né? E hoje, até pela pontuação, pelas normativas do MEC, se valoriza muito quem é o seu corpo de acadêmicos ali vinculados à sua instituição. Então, há sim uma tendência a incorporar, ainda lento, eu achava que isso poderia acontecer muito mais rápido, mas aí vem todo aquele viés de preconceito, tradicionalismo, que ainda esbarra. Eu vi a pandemia facilitar um pouquinho, porque aí, de fato, todo mundo teve que ir para o meio digital e aí a própria grade... O médico teve que aprender a usar o Zoom para fazer teleconsulta. Usar o Zoom, mas... o Teams, né, e outros piores. Mas, assim, eu não vejo uma outra saída. O que a gente tem percebido é que, assim como foi o meu exemplo também de formação, né, existe hoje uma busca dupla de conhecimento. Ao mesmo tempo que você vai se formando como especialista da área assistencial, você vai tentando, em paralelo, se formar e adquirir esses skills complementares, né? Então, e não só é o meu caso, eu sou cirurgião de coluna, né, de formação, mas então...
Mas, em paralelo, eu fui fazendo a formação da área de gestão, desses outros skills de tecnologia, né, entendendo o componente de inovação. E eu tenho vários outros colegas que também trilharam esse caminho. Eu tenho vários alunos que hoje têm interesse em trilhar esse caminho, mas ainda é duplo, né? É uma jornada dupla. É muito difícil hoje você ver. Eu não acho que é só no cenário de saúde também, não. Eu acho que nos mercados que não são, de fato, da tecnologia, ainda depende dos profissionais se esforçarem, dos acadêmicos se esforçarem em buscar uma jornada dupla. Porque o mercado ele não dá tanto valor ou tanta importância a esse tipo de profissional. Então, até você chegar lá, né, de conseguir se vincular no mercado como um profissional que trabalha com este tipo de conceito no seu mercado, é um caminho árduo. Então, você ainda tem que se ancorar no tradicional para você conseguir ter Pega o seu exemplo, cara. Você veio lá da medicina, você, né, se formou... Você não opera coluna mais. Não, hoje não. Pois é, você virou um profissional, né, veio da medicina que hoje atua com geração de tecnologia para... Isso. Mas tem vários exemplos disso. Acho que Me fala então, isso é uma função interessante, cara. Como é que é o seu papel? Você está dentro de um núcleo gerador de inovação, só que você é médico. Lá dentro, como é que... Entende muito de blockchain, né, inteligência artificial, né, Big Data, Data Lake. Na verdade, mas seu olhar médico dentro dessa organização de vocês, onde é que você usa ele? A gente tem trazido cada vez mais o conceito de operabilidade, né, o Kleber? Assim, a solução, a ideia, ela tem que ir lá na frente ser aplicada. Nada melhor do que alguém que conhece o que é a aplicação, né, o front desse campo de batalha, para conseguir já atuar desde o início do conceito, porque aí você já tem uma chance maior de que quando for lá para a prática, a coisa já está melhor adequada. Né? Ele dentro do time, ele acelera o processo de validação das ideias. Falei, bacana? E até acelera o processo de validação das ideias. E, na verdade, até da criação dos requisitos, né? Dos requisitos que precisa ter aquela solução para ela realmente chegar no ponto lá da operação, né? E até a gente tem um processo na inovação aberta, né? A gente está se conectando com várias empresas aí, startups, que tem muita solução muito legal, né? E a gente se coloca para o mercado, né, Maia, né, como até um campo de prova de soluções que tem aí no mercado que possam pivotar e possa entrar realmente no mercado de saúde, mas a gente tem que ter um olhar se realmente é factível entrar na operação. E aí é fundamental, né, a liderança realmente do Maia na área da saúde, dentro realmente do núcleo de inovação, para olhar todo esse fluxo de ponta a ponta, porque ele sabe como é que a operação lá funciona, quais são os protocolos realmente de saúde, como é que é o pensamento realmente do médico, qual é a experiência, a competência. Então a gente tem que olhar toda a jornada, né? Por isso que a gente tem até um papel aqui, a gente olha a jornada do nosso cliente e todos os pontos de contatos da operação que a gente talvez precisa melhorar e desenvolver para ser mais fluido. Né, todo esse, digamos, o ponto de atendimento para o nosso cliente. Afinal, tudo que a gente faz é realmente tornar a vida do nosso beneficiário melhor, né, e que ele tenha uma grande longevidade. Então, esse é o motor da companhia. Eu ia comentar também, e puxando a vertente da educação, do IFES, eu sou egresso da Cefetes, né? Eu chamo de Cefetes, que na minha época era Cefetes. Eu falei, escola técnica, meu irmão. Você era técnico. Pô. Tem 3 aqui. Mas você tá pintando cabelo, bicho, que só aqui, ó. E nesse contexto, também eu acho que o profissional da área consegue trazer o academicismo para esses processos, né? A pesquisa clínica aplicada, quando a gente entra na parte de saúde, né? É tão importante ter, porque você dá robustez a uma ferramenta que vai ser colocada para a operação. E como a gente está lidando com protocolo clínico, diagnóstico, enfim, você tem que ter muita segurança daquilo que está entrando, né, para ser utilizado. E a pesquisa clínica aplicada, seguindo todos os preceitos acadêmicos, né, de você ter uma boa metodologia desenhada, você ter toda a parcimônia
de ter pesquisadores dedicados àquilo, ou grupos de acadêmicos colaborando com o desenvolvimento de um processo de inovação, de um projeto de inovação, faz ganhar muita estruturação durante a própria construção do projeto. A gente é um defensor disso, os nossos programas estruturados, né, Kleber? Quando a gente tem projetos maiores que viram programas estruturados, na sua grande maioria, eles embarcam pesquisa clínica aplicada. E isso faz com que a inovação aberta e os parceiros que entram conosco, inclusive os parceiros da inovação que entram conosco, participam como agentes da própria pesquisa clínica. A gente tem alguns exemplos também de cases que a gente fez isso. Um deles, agora recente, inclusive, foi submetido à The Radiology, né, uma das maiores revistas científicas de diagnóstico do mundo, e foi uma pesquisa clínica desenvolvida com o instituto parceiro que participou do projeto com a gente. Então, assim, é muito bacana ver isso. Eu acho que juntar todas essas pontas, né, quem entende da inovação, quem entende do fomento, quem entende do negócio que está sendo utilizado, quem entende do desenvolvimento, são vários players, né? Eu acho que um ambiente propício para a inovação, ele tem que reunir personas com capacidades diferentes, mas dispostas a colaborar, e uma estrutura metodologicamente organizada, para que as coisas nasçam de uma forma propositiva. Não pode ser caos. Não, senão... O caos até gera alguma coisa, né? Mas vira um acaso, né? Senão vira um acaso. Pode ser que dê certo, pode ser que não. E é muito recurso, é muita energia aplicada para a gente ficar meramente ao acaso. Então, assim, não só no mercado de saúde, mas no nosso caso, né, Kleber, a gente tem que ter um capricho ainda maior, né? Mas eu vejo isso se repetir nos outros, as experiências que a gente vê com outros projetos que não são necessariamente de saúde, a gente vê isso, eu acho que vocês até veem mais do que a gente, cada vez, não vou chamar de profissionalismo, porque não é um profissionalismo, mas essa técnica cada vez mais apurada para inovar, para projetar conceitos novos para aplicação no mercado. Pois boas práticas para se gerar inovação. Eu estava ontem conversando com um consultor aqui, ele me disse que agora a ISO tem padrão para certificar né, processos de inovação. Eu falei, brincadeira, né? Você quer, mas aí meio contraditório, você quer padronizar uma coisa que de repente não é para ser padronizada, enfim, tem lá o processo. Mas é curioso que a gente vê, por exemplo, na literatura que fala de startups, a valorização, por exemplo, do método científico, a valorização da administração de negócios, certo? Que são coisas que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com a criatividade. Então, você criar não significa que você vai atuar ao acaso. Porque quando você valoriza a observação, quando você valoriza a sua capacidade de organizar os dados e informações que você tira desse ato de observar. Outro dia eu estava ouvindo, por exemplo, o caso da invenção da penicilina, né? Por que ele conseguiu identificar que aquele fungo que estava ali naquela placa, por que ele conseguiu identificar que aquilo tinha uma propriedade interessante? Penicilina antibiótico? Porque ele foi capaz de observar e de valorizar um fenômeno que era um halo que apareceu em volta ali do micro-organismo. Falou, olha, isso aqui eu nunca vi. Porque é a união da observação e do conhecimento. E valorizar a informação que você tira do ato de observar. Então, a ciência vem muito daí, da capacidade de observação, da capacidade de extrair dados e informações, tratar e chegar às conclusões. E de maneira que você consiga validar. Então, validar soluções, validar negócios. Se as pessoas aplicam o método científico, as bases do método científico, elas vão chegar em resultados muito melhores, muito mais rápido, né? Bacana, tá chegando já me mostraram 2 vezes no caderno ali, eu faço assim, tipo assim, eu tô vendo o caderno, eu tô sem óculos, que tá escrito, eu não vi nada. Você ouviu o caderno. Pois é, não, mas enfim, é só porque o tempo do produtor aqui, ele precisa só fechar o material, mas a gente pode continuar batendo papo aqui com o Instagram. É colocar a inovação aberta 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Ele deixa ligado aí, Evandro, você pode rachar fora, deixa ligado aí. Eu não posso deixar terminar sem falar das oportunidades que tem aberta, né? Para quem está assistindo aqui, você me permite fazer um... Fala, porque depois eu quero fazer um encerramento romântico.
Eu tenho que fazer, gente, porque Faz. assim, é uma vez por ano que a gente lança chamadas de inovação aberta. Então, até um ponto aí que o Kleber falou, assim, Med Senior, a Mil Senior, a gente está aberto para ser campo de teste. É muito importante para as startups ter um case, ter um projeto. Então, assim, quando tem uma oportunidade, ter um campo de teste, aproveitem porque é bom testar, aprender com esse relacionamento com uma outra empresa. E a gente está com esses campos de teste abertos, né, que são nossas chamadas de inovação aberta. Esse ano é uma grande diferença, que a gente tem duas. A tradicional, que é o Programa de Empreendedorismo Industrial, onde empresas, grandes empresas aqui, capixaba, vou falar o nome de todas, não vou esquecer nenhuma, ArcelorMittal, Banestes, Companhia de Desenvolvimento e Inovação Turismo de Vitória, CDTIV, a Prefeitura de Vitória, EDP, Forteleve, SH, Unimed, Samarco e Vale. Essas 9 empresas lançaram desafios. Então, se você é uma startup, apresente propostas para esse desafio para não só receber recursos para desenvolver projetos, receber suporte, método, mas também ter um case com uma grande empresa. E para você saber que eles Valoriza essa existem. experiência. E para você saber que eles existem, né, também. Claro, com certeza. Porque quando chega a demanda das empresas demandantes, você tem que saber que tem lá no seu portfólio alguém conhecido para... Perfeito. E assim, até uma novidade, né, que a gente tem esse ano, além desses desafios que já estão postos, a gente tem o programa Conexões FindsLab para empresas assim que nunca participaram desse jogo da inovação aberta, especificamente indústria, pode também apresentar seus desafios. Então, está aberto também para apresentar desafios. Isso está sendo só indústria. Esse ano só indústria, porque faz parte de uma categoria nova do edital do Senai Nacional. O Espírito Santo está fazendo parte, até por conta da repercussão, né, que teve o programa do FindsLab. Só 5 estados do Brasil estão fazendo parte dessa chamada nova, desse modelo novo, né? Foi muito legal, assim, a gente ficou muito feliz de ter sido escolhido, né, para participar desse piloto. Então, não só estamos abertos para receber propostas de startup focada naquele desafio dessas empresas que eu acabei de falar, mas também está aberto para receber novos desafios. Então, assim, estamos com oportunidade para mais empresas ainda entrar para o jogo da inovação aberta, né? E a gente vai estar ali para dar suporte, tirar dúvida. Bacana. Então, vamos lá, Alguém mais fazer algum comercial aí? Não, vocês não vendem nada, não compram nada, né? Só shampoo, estudar, nada. Kleber, que isso? Vende. Na verdade, como a gente já tinha comentado antes, né, a gente tem o nosso programa de inovação aberta, que a gente está realmente aberto, né, a receber aí e conectar com diferentes empresas aí do mercado que tem alguma solução realmente que pode agregar para o nosso realmente negócio, né? Então a gente tem um canal aí realmente aberto, qualquer empresa aí que tenha realmente uma solução que faça realmente sentido realmente para a nossa companhia, por favor, pode entrar em contato, que a gente Deixa eu saber que você existe também. Vai analisar, vai olhar ali e com certeza, se fizer sentido para nós, a gente vai colocar na nossa esteira de desenvolvimento aqui e daqui a pouco a gente vai fazer um grande lançamento aí do nosso programa de inovação aberta que ele deve entrar aí já aqui no ecossistema capixaba. Bacana. E o Y aluno tem fila de espera, né? Professor também. Então, a gente tem, enfim, estamos em 20 municípios, né, do estado, tem 21 unidades acadêmicas. Ampliou pra caramba os Centro últimos de anos. educação à distância. E tem muitas ofertas diferentes. Mas já que a gente está falando aqui de inovação, né, eu vou evidenciar o atendimento da nossa incubadora de empresas, que não é uma incubadora que trabalha só os negócios que se originam da atividade acadêmica, mas que principalmente atende à comunidade, né? A comunidade empreendedora pode trazer para a incubadora do IFES seus empreendimentos de forma residente ou não residente, pode participar dos processos de pré-incubação, pode participar dos eventos de sensibilização e depois, quando a empresa já graduou, já está faturando no mercado, ela pode permanecer em contato com a gente nos processos de pós-incubação, em que ela tem ali um parceiro que ajudou ela a aparecer para o mercado, que desenvolveu suas primeiras soluções, fornecendo, né, por exemplo, talentos, conhecimento, novas ligações, acesso a fomento, acesso a investimento, e até destacando o seguinte: ter uma relação sólida com uma instituição que produz conhecimento e que forma talentos é um fator de redução de risco que chama a atenção de investidores, né? Porque da onde que você vai tirar os talentos que você precisa para transformar o seu negócio a cada dia?
Não é uma pergunta trivial. Se você tem uma solução, uma parceria sólida com uma instituição como o IFES e como tantas outras aqui, o Senai também, isso é muito mais fácil de acontecer, né? Então, chamar a atenção aí para esse nosso programa de extensão, que é o da incubadora, né? Bacana. Aí, faltou eu só falar no finalzinho aqui, eu só vou falar do meu assim, romantismo até relacionado a essa área de inovação. Desde o início que eu comecei a acompanhar isso daí, que não tem muito tempo não, eu vi que um dos pilares da inovação é a colaboração. Na boa, me dá até um olhar até otimista para o nosso futuro, porque a gente está aprendendo que colaborar é necessário, né? Que para desenvolver uma vacina a tempo recorde a gente precisa de colaboração, que para conseguir coisas... E é mais gostoso colaborar, você trabalha, você vê que você pode ter parceiros em vez de concorrentes, né? Concorrentes se transformando em colaboradores também. Então, essa é o olhar, sei lá, meu, romântico, quando eu olho para essa coisa da inovação. E eu acho que assim a gente já pode encerrar, já vou ter que pedir desculpa aqui à nossa produção, que a gente ultrapassou o tempo, vai custar o dobro do preço, né, agora? Você puxa a vida. Então tá. Internautas, obrigado aí. Esse material ele vai ser disponibilizado depois nas nossas redes, que a gente vai distribuir para a turma aqui também. E até a próxima aí.